Capítulo 43. Quantos dias e quantas noites se passaram? Ela francamente não sabia. A correspondência fechada estava empilhada sobre a mesa no hall. O telefone que tocava de vez em quando, em vão. Mas quem é você? Por baixo de tudo isso, quem está aí? Já lhe disse, esse tipo de pergunta não significa nada para mim. Posso ser o que você quer que eu seja. Não basta o que eu era. Um espectro, infinitamente satisfeito. Não sei de onde surgiu a capacidade de amar Suzanne. Ela me ensinou o que era a morte quando foi queimada. Ela soluçava enquanto a arrastavam até a pira. Ela não podia acreditar que fossem fazer aquilo com ela. Ela era uma criança. A minha Suzanne. Uma mulher sem nenhuma compreensão da maldade humana. E minha Deborah foi forçada a assistir. E, se eu tivesse provocado a tempestade, as duas teriam sido queimadas. Mesmo na sua agonia, Suzanne me controlou, para proteger Deborah. Ela enlouqueceu, e sua cabeça batia com violência no poste ao qual estava amarrada. Até mesmo os aldeões estavam apavorados. Mortais grossos e estúpidos, que estavam ali para beber vinho e rir enquanto ela ardia. Mesmo essa gente não pôde suportar o som dos seus gritos. Depois eu vi a bela forma de carne e osso que a natureza lhe havia dado consumida pelo fogo como palha de milho num campo em chamas. Vi seu sangue se derramando sobre as achas ensurdecedoras. Minha Suzanne, na perfeição da juventude e da força, queimada como uma vela de cera por uma turba de aldeões imbecis reunidos no calor da tarde. Quem eu sou? Sou aquele que chorou por Suzanne quando ninguém mais chorou. Sou aquele que sentiu uma agonia infinita, quando até mesmo Deborah estava ali entorpecida, com os olhos fixos no corpo da mãe a se contorcer no fogo. Sou aquele que viu o espírito de Suzanne deixar o corpo devastado pela dor. Vi que ele alçava voo, liberto, sem preocupações. Eu tenho uma alma se ela pôde experimentar essa alegria, a de que Suzanne não mais sofreria. Tentei alcançar seu espírito, ainda com o formato do seu corpo, pois ela ainda não sabia que aquela forma já não era mais exigida, e procurei penetrar e me concentrar para tomar para mim o que agora era como eu. Mas o espírito de Suzanne passou por mim. Não prestou a mim uma atenção nem um pouco maior do que a que prestou a casca que ardia na fogueira. Subiu para além de mim e para longe de mim, e não houve mais Suzanne. Quem eu sou? Sou lazer, que se espalhou por todo o mundo, atravessado pela dor da perda de Suzanne. Sou lazer, que se concentrou, criou tentáculos com seu poder, e açoitou a aldeia até seus moradores correrem à procura de abrigo. Assim que minha querida Deborah foi levada embora, devastei a aldeia de Dominelite. Persegui o juiz de bruxas pelo S-Campus afora, a pedradas. Quando eu terminei, não sobrava ninguém para contar a história. E minha Deborah, levada por Petir Van Abel, para sedas e cetins, esmeraldas e homens que pintariam seu retrato. Eu sou lazer, que chorou pela tola Suzanne e jogou suas cinzas aos quatro ventos. Foi assim meu despertar para a existência, para a consciência de mim mesmo, para a vida e a morte, para prestar atenção. Aprendi mais naquele período de 20 dias do que em toda a graciosa eternidade em que havia observado os mortais ocupando a face da terra, como uma raça de insetos, com a mente que brota da matéria, mas que fica atrelada a ela, inútil como uma mariposa cuja asa foi pregada na parede. Quem eu sou? Eu sou lazer, que desceu para se sentar aos pés de Deborah e aprender a ter um objetivo, a atingir metas, a cumprir a vontade de Deborah com perfeição para que ela não sofresse. Lazer, que tentou e fracassou. Volte as costas a mim. Volte. O tempo não é nada. Esperarei que venha uma outra tão forte quanto você. Os humanos estão mudando. Seus sonhos estão cheios de previsões dessas mudanças. Ouça as palavras de Michael. Michael sabe. Os mortais sonham sem parar com a imortalidade. À medida que suas vidas se alongam, eles sonham com um voo sem obstáculos. Virá uma outra que derrubará as barreiras entre o que tem corpo e o que não tem corpo. Eu farei a travessia. E que eu quero isso demais para que não dê certo. Além disso, sou muito paciente, muito esperto no que aprendi e muito forte. O conhecimento está aqui agora. A explicação completa da origem da vida material está à mão. Sim. A criação de réplicas é possível. Sim. Se quiser, volte os olhos ao quarto de Marguerite naquela noite em que a tive no corpo de um morto e que forcei meu cabelo a assumir a cor que eu queria para mim. Volte atenção àquela experiência. No tempo ela está mais próxima dos selvagens pintados que viviam em cavernas e caçavam com lanças do que de você, no seu hospital e no seu laboratório. É o seu conhecimento que intensifica o seu poder. Você entende o que é o núcleo e o protoplasma. Você sabe o que são os cromossomos, o que são os genes, o que é DNA. Julien era forte. Charlotte era poderosa. Petir Van Abel era um gigante entre os homens. E em você ainda há uma outra espécie de força, uma audácia, uma fome e uma solidão. E essa fome e essa solidão eu conheço e beijo com os lábios que não tenho. Abraço com braços inexistentes.
Aperto de encontro ao coração em mim que não está ali para pulsar com calor. Pode me evitar, pode ter medo de mim. Eu espero. Não vou fazer nenhum mal ao seu precioso Michael. Mas ela não pode amá-la como eu posso porque ele não pode conhecê-la como eu a conheço. Rowan, conheço as entranhas do seu corpo e do seu cérebro. Eu queria ser carne. Rowan, queria me fundir com a carne e ser sobre-humano na carne. E quando isso for feito, que metamorfose pode ser a sua? Rowan, reflita sobre o que estou dizendo. Eu vejo o seguinte, Rowan, como sempre vi, que a 13ª seria a força para abrir a porta. O que eu não consigo ver é como existir sem o seu amor. Pois sempre amei você. Amei aquela parte sua presente naqueles que vieram antes. Amei você em Petir Van Abel, que de todos foi o mais parecido com você. Amei você até mesmo na minha doce Deirdre, inválida, indefesa, a sonhar com você. Silêncio. Há 1 hora, não se ouvia nenhum som, nem vibração no ar. Só a casa de novo, com o frio do inverno do lado de fora, clara, limpa, sem ventos. Eugenia não estava. O telefone tocava novamente no vazio. Ela estava sentada na sala de jantar, com os braços pousados na mesa encerada, olhando a extremosa ossuda, desfolhada e lustrosa, tentando arranhar o céu azul. Levantou-se. Afinal, vestiu o casaco de lã vermelha, trancou a porta atrás de si e saiu pelo portão aberto, seguindo pela rua. O ar frio dava uma sensação gostosa e purificante. As folhas dos carvalhos, com o avanço do inverno, estavam escurecidas e encolhidas, mas ainda verdes. Ela entrou em St. Charles e caminhou até o Pontchartrain Hotel. No pequeno bar, Aaron já estava esperando à mesa, com um copo de vinho, o caderno de couro aberto, a caneta na mão. Ela parou diante dele, consciente da surpresa no seu rosto quando olhou para ela. Será que seu cabelo estava despenteado? Estaria parecendo cansada? Ele sabe tudo o que eu penso, tudo o que eu sinto, o que tenho a dizer. Não, isso não é possível. Rowan, sente-se. Fala para mim. Não consigo controlá-lo. Não consigo expulsá-lo. Acho que o amo, disse ela, baixinho. Ele ameaçou ir embora se eu contasse para você ou para Michael. Mas ele não quer ir. Ele precisa de mim. Precisa que eu o veja e esteja perto dele. Ele é esperto, mas não tão esperto assim. Precisa que eu lhe proporcione um objetivo e que o aproxime da vida. Ela olhava fixamente para o comprido bar, para o homenzinho careca à extremidade do balcão, uma criatura gorducha com uma boca praticamente sem lábios, e para o barman, que dava brilho em algum objeto como sempre fazem seus colegas de profissão. Fileiras de garrafas cheias de veneno. Ele silêncio aqui. Pouca iluminação. Ela se sentou, virou e olhou para Aaron. Por que mentiu para mim? Por que não me disse que foi enviado para cá para deter lazer? Não vim para cá para detê-lo. Nunca menti. Você sabe que ele pode fazer a travessia. Você sabe que é esse o objetivo dele, e se dedica a impedi-lo. Sempre se dedicou. Sei do que lê na história, da mesma forma que você. Eu lhe entreguei tudo. Mas você sabe que isso já aconteceu antes. Você sabe que existem no mundo criaturas semelhantes a ele que encontraram um portal. Não houve resposta. Não o ajude, disse Aaron. Por que não me contou? Você teria acreditado se eu lhe tivesse contado. Não vim para lhe contar fábulas. Não vim para induzi-la a entrar para o Talamasca. Dei-lhe informação que tinha sobre sua vida, sua família, o que era real para você. Ela não respondeu. Ele estava dizendo parte da verdade, aquela conhecida por ele, mas escondia algo. Todos escondiam algo. As flores sobre mesa escondiam algo. Que toda a vida é um processo impiedoso. Lazer era um processo. Essa criatura é uma imensa colônia de células microscópicas. Elas se alimentam de ar como uma esponja se alimenta do mar, devorando partícula tão minúsculas que o processo é contínuo e passa perfeitamente despercebido do organismo, das próprias organelas ou de qualquer coisa presente no ambiente. No entanto, todos os ingredientes básicos da vida estão ali: estrutura celular, com quase toda certeza, aminoácidos e DNA, bem como uma força organizadora que aglutina o todo, independentemente do seu tamanho, e que agora reage com perfeição à consciência do ser que pode reformular a entidade inteira à sua vontade. Ela parou, examinando seu rosto para descobrir se ele estava não entendendo. Mas isso importava. Ela agora compreendia. Isso era ser principal. Ele não é invisível. É simplesmente impossível de se ver. Ele não é sobrenatural. É apenas capaz de atravessar a matéria mais densa por suas células serem muitíssimo menores. Mas elas são eucariontes. As mesmas células que compõem o seu corpo ou o meu. De que modo ele adquiriu inteligência? Como chega a pensar? Não sei dizer. Da mesma forma que não sei lhe dizer como as células do embrião sabem formar olhos, dedos, fígado, coração e cérebro. Não há na face da Terra um cientista que saiba por que um ovo fertilizado gera um pintinho, ou por que uma esponja, mesmo pulverizada, volta à sua forma perfeita, com cada célula fazendo exatamente o que deve.
num período de dias apenas. Quando soubermos isso, saberemos por que lazer tem intelecto, pois ele possui uma força organizadora semelhante, sem um cérebro discernível. Basta dizer por agora que ele é pré-cambriano e autossuficiente e que, se não for imortal, sua vida talvez possa durar bilhões de anos. É concebível que ele tenha absorvido sua consciência da espécie humana, que, se a consciência emite alguma energia palpável, ele se alimentou dessa energia e uma mutação criou sua mente. Ele continua a se alimentar da consciência das bruxas Mayfair e seus companheiros, e daí brota seu conhecimento, sua personalidade e sua vontade. É também concebível que ele tenha começado um processo rudimentar de simbiose com formas superiores da matéria, capazes de atrair estruturas moleculares mais complexas para ele quando se materializa, simbiose que ele, então, desfaz antes que suas próprias células fiquem irremediavelmente presas a essas partículas mais pesadas. E essa dissolução se realiza num estado que beira o pânico, pois ele teme uma união imperfeita, da qual não possa se livrar. Mas seu desejo de ser carne é tão forte que ele agora se dispõe a arriscar tudo para ter sangue quente e ser antropomórfico. Ela parou mais uma vez. Talvez todas as formas de vida sejam pensantes, prosseguiu ela, com os olhos passeando pelo ambiente pequeno, pelas mesas vazias. Talvez as flores nos observem. Talvez as árvores pensem e nos odeiem por podermos andar. Ou talvez elas não se importem. O que é apavorante em lazer é que ele começou a se importar. Detenha-o, disse Aaron. Agora você sabe o que ele é. Detenha-o. Não permita que ele assuma a forma humana. Ela não disse nada. Olhou para a lã vermelha do casaco, de repente espantada com a cor. Nem mesmo se lembrava de tê-lo tirado do armário. Estava com a chave na mão, mas não trazia bolsa. Só sua conversa era real, e ela estava consciente da sua própria exaustão, da fina camada de suor nas suas mãos e no rosto. O que você disse é brilhante, Juan. Você o tocou e o entendeu. Agora use o mesmo conhecimento para mantê-lo afastado. Ele vai matá-lo, disse ela, sem olhar para ele. Sei que vai. É o que quer. Posso refreá-lo, mas o que posso usar para negociar com ele? Ele sabe que estou aqui. Ela deu um risinho, com os olhos percorrendo o teto. Ele está conosco. Ele conhece todos os truques de que disponho. Está em parte como Deus. Só que não é Deus. Não. Ele não sabe tudo. Não permita que ele engane. Examine a história. Ele comete erros demais. E você tem seu amor para manipular a criatura. Use sua determinação para entrar em acordo com ele. Além do RR, porque ele ia querer me matar. O que posso fazer contra ele? Convencê-lo a não ajudá-lo. Seu sentido de moral é mais forte e mais preciso do que o nosso. O que o fez pensar uma coisa dessas? Disse ela. Que senso moral? Ocorreu-lhe que estava a ponto de entrar em colapso, que precisava sair dali e voltar para casa, onde pudesse dormir. Mas ele estava lá, à espera. Ele estaria onde quer que ela fosse. E ela havia vindo ali por motivo, o de avisar Aaron, o de dar a Aaron uma última oportunidade. Mas seria tão bom voltar para casa, dormir de novo, se ao menos ela ouvisse aquele bebê chorando. Sentia que lazer a envolvia com inúmeros braços, aconchegando-a num calor etéreo. Juan, preste atenção. Ela despertou como se de um sonho. Em todas as partes do mundo, existem seres humanos com pods excepcionais, dizia ele. Mas você é um dos mais raros por ter encontrado um meio de usar seu poder para fazer o bem. Você não examina uma bia de cristal em troca de dólares. Juan, você cura. Você conseguiria atrair ponto mediano para acompanhá-la nessa atividade? Ou será ele que vai afastá-la disto para sempre? Será que ele não vai extinguir seu poder com a criação de algo tipo de monstro mutante que o mundo não quer e que não pode suporte e destrua-o? Juan, para o seu próprio bem, não para o meu. Destrua-o em nome do que você sabe ser certo. É por isso que ele vai matá-lo. Aaron, eu não consigo detê-lo se você o provoca. Mas por que é tão errado? Por que você se opõe tanto a isso? Porque mentiu para mim. Eu nunca menti. E você sabe por que isso não deve acontecer. Ele se uma coisa sem uma alma humana. Isso é religião. Aaron, Juan, ele não seria natural. Não precisamos de mais nenhum monstro. Nós mesmos já somos monstruosos o suficiente. Ele é tão natural quanto nós. É isso que venho tentando lhe dizer. Ele é tão diferente de nós quanto um inseto gigante. Juan, você criaria uma coisa desse tipo? Isso não era para acontecer. Não era. E as mutações são para acontecer a cada segundo de cada minuto de cada dia. As células estão em mutação, dentro de certos limites, dentro de uma trajetória previsível. Os gatos não voam, não nascem chifres nos homens. Existe um programa geral, e nós podemos passar a vida inteira a estudá-lo e a nos maravilharmos como o fato de lhe ser tão magnífico. Lazer não faz parte desse programa. É o que você acha, mas e se não houver programa nenhum? Isso que houver for apenas um processo, apenas células que se multiplicam, e a sua metamorfose for tão natural quanto um rio que muda seu curso e encobre lavouras,
casas, gado e pessoas, como um cometa que colidisse com a Terra. Você não procuraria salvar seres humanos que estão se afogando. Você não tentaria salvá-los do fogo do cometa. Está bem, diga que ele é natural. Consideremos, então, que somos melhores do que natural. Nós almejamos mais do que o simples processo. Nossa moral, nossa compaixão, nossa capacidade de amar e de criar uma sociedade civilizada nos fazem melhores do que a natureza. Ele não tem nenhuma reverência por nada disso. Juan, olha o que ele fez à família Mayfair. Ele a criou. Aaron, não posso aceitar isso. Não posso. Você ainda está falando de religião. Aaron está falando com um moralismo empedernido. Não existe nenhum raciocínio lógico seguro para condenar lazer. Mas existe. Tem de existir. A peste é natural. Mas ninguém soltaria os bacilos da proveta para destruir milhões. Juan, pelo amor de Deus, nossa consciência foi educada pela carne da qual surgiu. Como nós seríamos sem a capacidade de sentir dor física? E essa criatura, lazer, nunca sangrou do menor ferimento que fosse. Ele nunca foi castigado pela fome nem estimulado pela necessidade de sobreviver. Ele é uma inteligência imoral, Juan, e você sabe disso. Você sabe. E é isso que eu chamo de não natural. Por me faltar um termo melhor. Mera poesia moralista, disse ela. Você me decepciona. Eu esperava que você me desse argumentos em troca do meu aviso. Esperava que você fortalecesse minha alma. Você não precisa dos meus argumentos. Examine sua própria alma. Você sabe o que eu estou tentando lhe dizer. Ele é um raio lazer provido de ambição. É uma bomba com raciocínio próprio. Permita a sua passagem, e o mundo irá pagar por isso. Você será a mãe de uma catástrofe. Catástrofe, sussurrou ela. Que linda palavra. Como ele lhe parecia frágil. Pela primeira vez ela via sua idade nas rugas fundas do seu rosto, nas bolsas macias de carne em volta dos olhos claros, suplicantes. De repente, ele lhe pareceu fraco, tão desprovido da sua habitual eloquência e graça. Apenas um velho de cabelos brancos, a observá-la, cheio de um espanto infantil, sem absolutamente nenhuma sedução. Você sabe o que isso poderia acabar representando, não sabe? Perguntou ela, entediada. Quando se consegue eliminar o medo, ele está mentindo para você. Está dominando sua consciência. Não ouse me dizer isso, disse ela, sibilante. Não é coragem da sua parte, é burrice. Ela se encostou na cadeira procurando se acalmar. Em outros tempos, havia amado esse homem. Mesmo agora, não queria que sofresse nenhum mal. Você não consegue ver o fim inevitável? Perguntou ela, conciliadora. Se a mutação tiver sucesso, ele poder propagar. Se as células puderem ser enxertadas e multiplicadas em outros corpos humanos, todo o futuro da espécie humana pode ser alterado. Estar falando de acabar com a morte. O eterno fascínio, comentou Aaron, em tom amargo. A eterna mentira. Ela sorriu ao ver que ele perdia o controle. Seu excesso de devoção me cansa. A ciência sempre foi o segredo. Bruxas sempre foram simplesmente cientistas. A magia negra era um esforço no sentido da ciência. Marie Shelley viu o futuro. Os poetas sempre viam as crianças na terceira fileira do cinema, sabem disso. Quando vê um Frankenstein criar o monstro e erguê-lo em meio a uma tempestade elétrica. É uma história de horror, Juan. Ele alterou a sua consciência. Não me insulte desse modo outra vez, disse ela, debruçando-se por cima da mesa. Você é velho, e não lhe restam muitos anos de vida. Gosto de você pelo que você me deu, e não quero machucá-lo. Mas não me provoque e não provoque lazer. O que estou dizendo é a verdade. Ele não lhe respondeu. Caiu num desconcertante estado de calma, e descobriu que seus pequenos olhos de avelã de repente se tornavam indecifráveis e ficou assombrada com a força de Aaron. Isso fez com que sorrisse. Você não acredita no que estou lhe dizendo? Você não quer registre nos seus arquivos? Percebi isso no laboratório de Langley quando vi aquele feto ligado a todos aqueles pequenos tubos. Você nunca soube por que matei Langley, não é? Sabia que fui eu, mas não conhecia o motivo. Langley estava no comando de um projeto no instituto. Ele colhia células de fetos vivos e as usava em transplantes. Isso está sendo feito também em outros lugares. Dá para se ver as possibilidades. Mas imagine experiências que envolvessem as células de lazer, células que resistiram e sustentaram consciência por bilhões de anos. Quero que ligue para Michael e lhe peça que volte para casa. Michael não tem condições de detê-lo. Só eu posso detê-lo. Michael que fique onde não corre perigo. Você quer que Michael morra também? Preste atenção. Você pode fechar sua mente para essa criatura. Você pode esconder seus pensamentos dele com um simples ato da sua vontade. Existem técnicas tão antigas quanto as religiões mais antigas da Terra destinadas a nos proteger dos demônios. Ele só lê na sua mente o que você projeta até ele. Não é diferente da telepatia. Experimente e verá. E por que eu deveria fazê-lo? Para se permitir tempo. Para se proporcionar um lugar seguro para uma decisão moral. Ponto não.
Você não compreende o poder que ele tem. Nunca compreende e não sabe como ele me conhece bem. Eis a questão. O que ele sabe de mim? Ela abanou a cabeça. Não quero fazer o que ele quer. Não quero mesmo. Mas é irresistível. Entende? E os seus sonhos do centro médico Moefair? Ele estava com a razão. Disse ela, recostando-se na parede e desviando novamente o olhar, com as luzes do bar ligeiramente embaçadas. Ele sabia. O sangue de Cortland corria nas suas veias. E ela podia prever o futuro. Talvez fossem apenas formas e sensações indefinidas. Mas ela sabia. Eu nunca deveria ter voltado para cá. Ele usou Michael para garantir que eu viesse. Eu sabia que Michael estava em Nova Orleans e, como uma cadela no cio, voltei por esse motivo. Você não está dizendo a verdade. Quero que suba e que fique comigo. Você é tão bobo. Eu poderia matá-lo aqui neste instante. E ninguém jamais saberia. Ninguém a não ser a sua confraria e o seu amigo Michael Corri. E o que eles poderiam fazer? Está tudo terminado. Aaron, eu posso lutar. Posso recuar alguns passos e posso até conquistar uma vantagem ocasional. Mas está acabado. Michael estava destinado a me trazer de volta e me manter aqui. E cumpriu sua missão. Ela começou a se levantar. Mas ele segurou sua mão. Ela olhou para os dedos. Tão velhos. Sempre se pode dizer a idade de uma pessoa pelas mãos. E os outros estariam prestando atenção a eles. Não importava. Nada importava neste pequeno ambiente. Ela começou a se afastar. E seu filho? Juan, Michael lhe contou? Não precisou me contar. Michael foi enviado para a mala para que você pudesse expulsar essa criatura de uma vez por todas. Para que você não tivesse de lutar sozinha. Você soube isso também sem que lhe dissessem. E, da mesma forma que você sabe, ela conseguiu soltar a mão. Vá embora. Aaron, vá para bem longe. Vá se esconder na casa matriz em Amsterdã ou em Londres. Esconda-se. Você vai morrer se não se esconder. E, se ligar para Michael, se você o chamar de volta para cá, eu lhe juro que eu mesma o mato.